Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje é dia de nos aproximarmos do Senhor com o coração aberto, buscando mais da tua presença, mais da tua voz e mais da sua direção. Que o Espírito Santo já comece a tocar a sua alma enquanto você se prepara para esse devocional. Vamos orar juntos, pedindo que esta palavra possa encontrar um lugar dentro de nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos a Ti este momento. Tira de nós toda distração, toda inquietação, todo o peso da mente. Fala conosco, Papai querido, e que este devocional seja um mover do Teu Espírito Santo em cada coração. Assim nós oramos, confiando no Teu agir. Amém. Meus amados irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, e diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, nós encontramos um dos momentos mais profundos e significativos da vida de oração de Jesus. Antes de grandes decisões, antes de escolher os 12 apóstolos, antes de iniciar uma nova etapa do seu ministério, ele, Deus, se retira, ele se separa, ele sobe ao monte, ele busca a presença do Pai. E não apenas por alguns minutos, não apenas por um momento rápido, mas ele passa a noite inteira em oração. Uma noite inteira derramada diante do Pai. No contexto deste versículo, Jesus está vivendo dias de intensa movimentação. Multidões o procuram, enfermos o cercam, opositores observam cada passo. Discípulos caminham atrás dele, tentando entender tudo o que ele faz. Era um período de grande responsabilidade e grande pressão espiritual. Mas antes de avançar para a próxima fase, antes de escolher os apóstolos que mudariam a história do mundo, ele nos ensina algo profundo. Quando precisamos de direção, precisamos de oração. Quando precisamos de discernimento, precisamos de oração. Quando as decisões são importantes, a oração precisa ser ainda mais intensa. Jesus nos ensina que não existe liderança sem oração, não existe ministério sem oração, não existe caminhada cristã madura sem um lugar secreto de busca em oração. E quando nós olhamos para o texto, ficamos impressionados com o fato de Jesus passar a noite inteira falando com o Pai. E talvez alguém pense, mas ele era Jesus, ele era Deus, ele não precisava tanto assim. Aí é que está melhor dizendo, maiores enganos que muitos cristãos têm hoje. Se Jesus, sendo quem ele é, buscava tanto o Pai, quanto mais, meus irmãos, eu e você precisamos buscá-lo. Se Jesus subiu ao monte para orar, eu e você precisamos subir. Se Jesus passou a noite em comunhão, eu e você precisamos aprender a separar momentos mais profundos de oração. Ele não buscava porque era fraco, ele buscava porque era forte. Ele orava porque entendia que sem comunhão com o Pai não há propósito, não há clareza, não há frutificação. E quando pensamos no tema deste devocional de hoje, uma noite em oração,
Entendemos que não se trata apenas de uma experiência pontual, mas de uma postura espiritual. É sobre uma vida que aprendeu a buscar a presença do Senhor não com pressa, não por obrigação, não como quem cumpre uma rotina, mas como quem entende que a oração é a respiração da alma. O Espírito Santo quer nos lembrar hoje que grandes vitórias são construídas com grandes momentos de oração. Decisões sábias nascem de noites separadas para ouvir a voz de Deus. Milagres, muitas vezes, são resposta de tempos em que o cristão se coloca sozinho diante do Pai e derrama o seu coração. Talvez você nunca tenha passado literalmente uma noite inteira orando. Mas não é sobre o relógio, é sobre o coração. O que importa é o espaço que você reserva para Deus. O que importa é a intensidade com que você busca. O que importa é o quanto você está disposto a abrir mão de distrações para ter comunhão com o Pai. A nossa geração vive uma correria tão grande, meus irmãos, tantos estímulos, tantas preocupações, que facilmente nos afastam do secreto. Mas Jesus, Ele nos chama de volta, Ele nos chama ao monte, Ele nos chama ao silêncio, Ele nos chama ao lugar onde a alma se alinha de novo com o céu. E quando observamos a vida do cristão hoje, percebemos que muitas decisões erradas nascem de falta de oração. Muitos desânimos crescem por falta de permanência na presença de Deus. Muitas famílias se enfraquecem porque não há mais uma noite de joelhos, um momento de busca, um tempo para ouvir o Espírito Santo falar. O inimigo sabe que um cristão que ora é um cristão perigoso. O inimigo sabe que uma família que ora é uma família protegida. Ele sabe que uma igreja que ora é uma igreja avivada. Por isso, uma das áreas mais atacadas na vida do crente é justamente a oração. Mas hoje o Senhor te chama para reacender esta chama. E talvez você diga, mas eu não consigo orar muito tempo. Minha mente dispersa, eu me canso, eu não sei o que dizer. E o Espírito Santo te diz hoje, começa com pouco, começa com 5 minutos, depois 10, depois 15, começa com um coração sincero, começa abrindo a Bíblia em um salmo, lendo devagar, deixando cada palavra te despertar. Começa dizendo, Senhor, eu estou aqui, me ajuda a orar. Não tente imitar ninguém, não tente reproduzir um padrão que você não alcança ainda. O Senhor tem prazer em quem o busca com sinceridade. Ele não exige palavras bonitas, ele exige verdade. Ele não exige discursos, ele exige entrega. E no dia a dia, essa busca se torna prática. Pode ser enquanto você lava louças, enquanto você dirige para o trabalho, enquanto arruma a casa, enquanto caminha pela rua. A oração não é apenas o momento em que você fecha os olhos, é o momento em que você abre o coração. Mas também há momentos que precisam ser separados, momentos sem celular, sem interrupção, sem conversa paralela, momentos onde a alma desce do ritmo agitado e encontra descanso no braço do Pai.
E quando você faz isso regularmente, você começa a perceber aquilo que Jesus experimentou: clareza para as decisões, força para o dia mau, sabedoria diante dos desafios e paz em meio às pressões. A verdade, meus irmãos, é que todos nós precisamos de uma noite de oração. Em algum momento, precisamos fazer isso. Precisamos de um momento mais forte, mais profundo, mais intenso, onde você decide verdadeiramente estar na presença do Pai. É como se você dissesse assim: hoje eu vou romper. Às vezes são aqueles dias que a luta aperta, em que o coração está pesado, em que a família precisa de um milagre, em que o caminho parece nublado e você sente: eu preciso orar. E se você responde a esse impulso do Espírito Santo sobre o seu espírito, algo sobrenatural acontece. O céu se abre, a mente clareia, o coração se acalma, Deus muda ambiente, muda atmosfera, muda decisões, muda destinos. E é nesse momento do devocional que eu quero te chamar para uma reflexão. Você tem reservado tempo para Deus? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Ou ela está sendo abafada por tantas outras vozes? Você tem subido ao monte, mesmo que seja o monte do seu quarto fechado? Do banheiro silencioso, da sala vazia à noite? O Senhor está te chamando, meus irmãos. Ele está te convidando para uma noite de busca, não porque Ele precisa, mas porque você precisa. Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar direção, Ele quer derramar sobre você aquilo que só é derramado no secreto. Meus irmãos, eu faço um apelo aqui ao seu coração. Volte ao lugar da oração. Volte ao lugar da presença. Volte ao monte onde Jesus também subiu. Não adie. Não adie mais, meus irmãos. O tempo é agora. O Espírito Santo está te chamando agora. Feche os olhos da sua alma, silencie as vozes externas, escute o convite do Senhor. Ele te diz: vem, eu quero falar com você, eu quero encher o teu espírito, eu quero te dar força nova. Aleluias! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra e te pedimos que reacenda no coração dos teus filhos o desejo pela oração, que cada irmão, cada pessoa que está ouvindo esse devocional, receba um renovo espiritual, meu Pai. Que a chama da oração volte a arder, que noites de busca e consagração, de entrega, voltem a fazer parte da vida do teu povo. Dá direção, dá força, dá sabedoria, dá paz. Visite cada casa, toca as famílias, cura emoções, abre caminhos, derrama, papaizinho querido, da tua graça. Que haja um avivamento de oração neste lar, nesta vida, neste coração. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor fortaleça a sua caminhada e te chame para novos níveis de intimidade com Ele. Que este devocional fale profundamente na sua alma.
Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no status do seu WhatsApp para que mais pessoas possam também ser despertadas a uma comunhão mais íntima com o Senhor. Fiquem todos na maravilhosa e preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.